Ser ou não ser cidadão japonês? Será que realmente é uma questão? No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco mais sobre cidadania japonesa. O que precisa para se tornar um cidadão japonês, né, os pré-requisitos, o que muda se você for descendente e se você for brasileiro. Será que realmente é melhor? Será que é pior? Quais são as vantagens e quais são as desvantagens e como que isso se aplica no meu caso especificamente, né? Então vamos lá. Para ser um cidadão japonês, na verdade não existem muitos critérios para que isso aconteça. Você precisa ser maior de 20 anos, morar pelo menos 5 anos. Aí tem situações, inclusive, que podem ser menos, né? Então, por exemplo, se você tem uma união estável com uma cidadã japonesa, ou é casado, né? Esse tempo, inclusive, pode ser menor do que esse. Você precisa ser financeiramente estável, né? Ter emprego um certo tempo, não ficar nesse pula-pula de emprego, né? Como acontece muito na questão das fábricas, né? Então, essa é uma das coisas que realmente também são importantes. E você precisa ser um cidadão de bem. O que é um cidadão de bem? É um cidadão que não cometeu nenhum crime, nem no Brasil, nem no Japão, tá? Então, esses são os pré-requisitos para que você se torne um cidadão japonês. Muita gente até se encaixa nisso, né? De uma forma geral. Mas aí quando você avalia, então vamos falar um pouco sobre os benefícios de você ser cidadão japonês. Sabe que realmente vale a pena? Qual é a diferença prática entre ser um cidadão japonês e ser um brasileiro no Japão, com visto, né, de trabalho normal? Diferenças práticas são muito poucas. Você pode trabalhar como um cidadão japonês. Você pode estudar como um cidadão japonês. Você tem acesso, inclusive, a todo o sistema de saúde como cidadão japonês. Você não tem, de fato, nenhuma restrição na sua vida que se diferencie de um cidadão japonês. Então, no final das contas, será que realmente vale a pena? Tem algumas coisas que realmente são diferentes, né? Quando você é cidadão japonês e você tem filho, por exemplo, o seu filho, ele pode ser japonês. Quando você é brasileiro e mora no Japão 10, 20, 30 anos, não importa, mas você ainda é brasileiro, se seu filho nasce no Japão, ele não é japonês. A condição para o seu filho ser japonês, poder ser considerado japonês, ou ter essa opção, é que um dos pais, né, isso atualmente, é que um dos pais seja japonês. Ou o pai ou a mãe tem que ser cidadão japonês no momento do nascimento da criança, né? Então, isso realmente você só consegue se você for cidadão japonês, né? Agora, vamos falar um pouco do meu caso. No meu caso, eu sou casado com uma japonesa. Então, ainda que eu fosse brasileiro, isso não alteraria nada do ponto de vista do nascimento, né, do filho. Ele continuaria podendo ser japonês. Então, nesse quesito, para mim também não tem nenhuma vantagem, né? E aí você fala, pô, direito ao voto, direito de exercer a cidadania e tudo mais. Isso realmente não importa muito. Assim, a gente, no final das contas, nós não nascemos no Japão, eu não nasci no Japão, não morei a vida inteira no Japão e não tenho uma identificação ou, digamos assim, uma obrigação com a sociedade japonesa de exercer todas as questões de cidadão e tudo mais, que embora sejam importantes, eu acabo também tendo minha responsabilidade no Brasil, né? Então, no final das contas, a diferença, no meu caso especificamente, mas de uma forma geral inclusive, ela é muito pequena, né? O processo de tirar a cidadania japonesa, ele é muito burocrático, ele envolve entrevistas, inclusive. E tem um detalhe que eu não falei. Quando você é admitido, teoricamente, quando eles te aceitam como cidadão japonês, você precisa abrir mão da sua cidadania. E aí que está o ponto.
porque você não pode ter mais de uma cidadania se você for cidadão japonês. Existem exceções? Eu já ouvi falar, por exemplo, em algumas? Já sim. Mas eu não sei como não foi pego, porque de fato pouquíssimos são os casos que de fato se sustentam, né? O Japão realmente ele é muito implacável nesse sentido e ele realmente não aceita que esse tipo de situação aconteça, né? Então, no final das contas, ser cidadão japonês realmente vale a pena? Depende, né? No meu caso, especificamente, é bem complicado, né? Então, a verdade é que eu não sou cidadão japonês. Eu sou um cidadão brasileiro, como muitos de vocês. Só que uma das coisas que me fez também permanecer como brasileiro é a possibilidade de conseguir outra cidadania. Eu também sou português. Então, essas possibilidades, basicamente, fazem com que seja muito difícil abrir mão disso aqui para poder ter isso aqui. Opa, ponto de cabeça. Isso aqui. Por quê? Isso aqui, além de não dar tantos direitos adicionais, impede que a gente, que em algum momento de crise, né, embora pareça um pouco, digamos, improvável, mas o Brasil é um país muito grande e a União Europeia, que Portugal faz parte, também é algo muito interessante, né? Você tem milhões de empregos, milhões de oportunidades, e são dois continentes diferentes, um é a América do Sul e outro é a Europa. Então vale a pena abrir mão disto para poder ter isto? Para mim não, né? Então não faz sentido ser cidadão japonês, ainda que em algum momento permaneça muito tempo no Japão. Realmente não tem muito nexo, né? Você pode ficar no Japão por um período indeterminado, trabalhar, exercer os direitos normais. Por que realmente você vai querer ser cidadão japonês, né? Aí alguns de vocês, talvez pouquíssimos, podem estar se perguntando, mas espera aí, mas se você sabia que se você se divorciar da sua esposa, você não consegue mais o visto de cônjuge, né, que é o visto que eu tenho? Sabia, mas eu sou Sansei. Sendo Sansei, eu tenho muita disponibilidade também de visto de trabalho, então isso não muda muita coisa. No final das contas, não vale a pena, né? Então, assim, inclusive a maior parte dos brasileiros, assim, 99,9% dos brasileiros que moram no Japão continuam sendo brasileiros. Pelo mesmo motivo que eu? Não necessariamente. Mas essa é uma realidade, tá? Então, essa é a minha reflexão um pouco sobre ser ou não ser, né? De fato, foi uma questão em um determinado momento aí, mas não é mais. Fato superado, sou brasileiro e vou continuar sendo sempre, né? Então é isso, o vídeo de hoje era sobre essa questão de cidadania japonesa. Se você gostou do conteúdo, não esquece de dar like, comentar, se inscrever no canal. É muito importante dar esse combustível aí para que eu possa continuar produzindo conteúdo aí de qualidade com bastante frequência. É isso aí, obrigado pessoal!